Olá, pessoal. Retornamos agora para a quarta aula sobre o regulamento do Estatuto do Desarmamento, ou seja, o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Então vamos lá. Para a aquisição de arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá ter, no mínimo, 25 anos de idade, apresentar documento de identificação pessoal, comprovar a efetiva necessidade da posse ou do porte de arma de fogo, comprovar idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões e antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual ou Distrital, Militar e Eleitoral. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, comprovar capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por esta credenciado, e apresentar declaração de que a sua residência possui cofre ou lugar seguro com tranca para armazenamento das armas de fogo desmuniciadas, de que seja proprietário e de que adotará as medidas necessárias para impedir que menor de 18 anos de idade ou pessoa civilmente incapaz se apodere de arma de fogo sob sua posse ou de sua propriedade, observado o disposto no artigo 13 da Lei 10.826. Então, isso aqui é para aquisição da arma de fogo de uso permitido, o que o interessado deve comprovar. O interessado poderá adquirir até 2 armas de fogo para a defesa pessoal, desde que comprove a efetiva necessidade de que trata o inciso 3º do caput para cada aquisição e até 50 munições por arma por ano. A comprovação da efetiva necessidade não é presumida e deverá demonstrar os fatos e as circunstâncias concretas justificadoras do pedido, como as atividades exercidas e os critérios pessoais, especialmente os que demonstrem indícios de riscos potenciais à vida, à incolumidade ou à integridade física própria ou de terceiros. Para a comprovação da idoneidade, serão apresentadas as certidões negativas específicas referentes aos locais de domicílio dos últimos 5 anos do interessado, em que constem os seguintes registros: ações penais com sentença condenatória transitada em julgado, execuções penais e procedimentos investigatórios e processos criminais em trâmite. O comprovante de capacitação técnica será expedido por instrutor de armamento credenciado na Polícia Federal e atestará conhecimento da conceituação e das normas de segurança pertinentes à arma de fogo, conhecimento básico dos componentes e das partes da arma de fogo e habilidade de uso da arma de fogo demonstrada pelo interessado em avaliação realizada por instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal. Após a apresentação dos documentos, na hipótese de manifestação favorável, será expedida pela Polícia Federal, em nome do interessado, a autorização para aquisição da arma de fogo indicada. O indeferimento do pedido será comunicado ao interessado em documento próprio com fundamento exemplificativamente na inobservância aos requisitos previstos no caput, na instrução do pedido pelo interessado com declarações ou documentos falsos, na manutenção de vínculo pelo interessado com grupos criminosos ou na atuação como pessoa interposta de quem não preencha os requisitos previstos no caput. Fica dispensado da comprovação dos requisitos a que se refere o inciso 6º e 7º do caput o interessado em adquirir arma de fogo que comprove possuir autorização válida de porte de arma de fogo de mesmo calibre da arma a ser adquirida e tenha se submetido à avaliação psicológica em período não superior a 1 ano, contado da data do pedido de aquisição, do porte de arma de fogo para
defesa pessoal. O porte de arma de fogo de uso permitido vinculado à prévia expedição de CRAF e ao cadastro nas plataformas de gerenciamento de armas do SINARM será expedido pela Polícia Federal no território nacional em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos. Caberá ao diretor-geral da Polícia Federal estabelecer os procedimentos relativos à concessão e à renovação do porte de arma de fogo. O porte de arma de fogo é documento obrigatório para a condução da arma e conterá os seguintes dados: abrangência territorial, eficácia temporal, características da arma, número do cadastro da arma no SINARM, identificação do proprietário da arma e assinatura, cargo e função da autoridade concedente. O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo e será válido apenas em relação à arma nele especificada, mediante a apresentação do documento de identificação do portador. O titular do porte de arma de fogo deverá comunicar imediatamente a mudança de domicílio ao órgão expedidor do porte de arma de fogo e o extravio, o furto ou roubo da arma de fogo à unidade policial mais próxima do ocorrido e à Polícia Federal. A inobservância ao disposto nesse artigo implicará a suspensão do porte de arma de fogo pelo prazo estabelecido pela autoridade concedente. O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza. A inobservância ao disposto nesse artigo implicará a cassação do porte de arma de fogo e a apreensão da arma pela autoridade competente, que adotará as medidas legais pertinentes, assim como, se o titular do porte de arma de fogo portar o armamento em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas ou de medicamentos que provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor. O porte de arma, em razão do desempenho de funções institucionais, será deferido aos integrantes das instituições a que se refere os incisos 1 a 7, o 10 e o 11 do caput do artigo 6º. Via de regra, são todos aqueles profissionais que nós já vimos lá, Polícia Federal, membros militares, policiais e órgãos policiais elencados no artigo 144, Guarda Municipal, agente penal e assim por diante. Então, aqueles órgãos todos mencionados na lei do Estatuto do Desarmamento. O porte de arma de fogo é deferido aos militares das Forças Armadas, aos policiais federais, estaduais, distritais, civis, militares, aos peritos oficiais de natureza criminal, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 12.030, de setembro de 2009, aos militares dos corpos de bombeiros, aos policiais da Câmara de Deputados, em razão do desempenho de suas funções institucionais. O porte de arma de fogo é garantido às praças das Forças Armadas com estabilidade de que trata a linha A do inciso 4º do caput do artigo 50 da Lei 6880 de 1980. A autorização do porte de arma de fogo para as praças sem estabilidade assegurada será regulamentada em ato do comandante da força correspondente. Os atos dos comandantes das Forças Armadas disporão sobre as hipóteses excepcionais de suspensão e de cassação e os demais procedimentos relativos ao porte de arma de fogo de que trata este artigo. Atos dos comandantes gerais das corporações disporão sobre porte de arma de fogo dos policiais militares e dos militares dos corpos de bombeiro. Ato do Ministro de Estado da Defesa, do Ministro do Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e dos secretários de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal disciplinará a emissão do documento comprobatório da autorização de porte de arma para a defesa pessoal dos integrantes dos respectivos órgãos e as hipóteses de suspensão cautelar e definitiva da autorização de porte de arma.
A autorização para o porte de arma de fogo previsto em legislação própria, na forma prevista no caput do artigo 6º da Lei 10.826, fica condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no caput no inciso 3º do artigo 4º da referida lei. O porte de arma de fogo de que trata a Lei Complementar 35 de 79, a Lei Complementar 75 de 93 e a Lei 8.625 de 93 para os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público será regulamentado respectivamente pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O porte de arma de fogo para servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário e do Ministério Público que efetivamente estejam no exercício de função de segurança será regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, observado o disposto no artigo 7º-A da Lei 10.826 de 2003. Os órgãos das instituições e as corporações a que se referem os incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo 6º da Lei nº 10.826 de 2003 estabelecerão em normas próprias os procedimentos relativos às condições para a utilização das armas de fogo de sua propriedade, ainda que fora de serviço. Aqui nesse decreto entrou em vigor uma coisa curiosa que ela não poderia estar aqui, mesmo porque já foi considerado inconstitucional. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte: as instituições que se referem o inciso 4º do caput do artigo 6º estabelecerão em norma própria os procedimentos relativos às condições para a utilização e serviço das armas de fogo de sua propriedade. Esta observação é muito importante porque ela está no decreto, o decreto é novo, mas esse decreto ele contraria uma decisão judicial em terceiro grau de jurisdição, a qual considerou inconstitucional este dispositivo. Logo, se é inconstitucional, ele não poderia ter sido reprisado agora e tratado dele no decreto. Então, muito cuidado com uma questão que possa vir neste sentido, porque não se aplica mais assim e ela entra junto com o inciso 3º, porque tanto faz a guarda municipal de uma cidade com até 50 mil habitantes, com mais de 50 mil habitantes ou com mais de 500 mil habitantes, ou sendo ou não de capital ou região metropolitana, independe. Basta apenas, tão somente, ser guarda municipal e cumprir os requisitos estabelecidos pelo Estatuto do Desarmamento, principalmente ter a corregedoria e a ouvidoria, além do curso de formação conforme a matriz curricular e preencher os demais requisitos que estão elencados na lei. Então, esse dispositivo, parágrafo 1º, ele não se aplica, ele é inconstitucional, assim como foi considerado o texto legal. Os órgãos, as instituições e as corporações, ao definir os procedimentos a que se refere o caput, estabelecerão as normas gerais de uso de arma de fogo de sua propriedade fora de serviço em locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza, como no interior de igrejas, escolas, estádios desportivos e clubes públicos e privados. O porte de que trata os incisos 5, 6 e 10 do caput do artigo 6º de 2003 e aquele previsto em lei própria na forma prevista no caput do referido artigo serão concedidos exclusivamente para a defesa pessoal, vedado aos seus titulares o porte ostensivo da arma de fogo. A vedação estabelecida não se aplica aos servidores designados para execução da atividade fiscalizatória do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. As armas de fogo particulares e as institucionais não brazonadas deverão ser conduzidas com seu respectivo CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo, ou com o termo de cautela decorrente de autorização judicial para o uso. No caso, se você tiver uma arma, for profissional da segurança pública, tiver o seu armamento e quiser utilizar ele sem esse certificado, você obrigatoriamente terá que brazonar a sua arma com o brasão da sua instituição. É o modo pelo qual isenta a obrigação do uso do CRAF. Caso contrário, deverá sempre portar o CRAF junto com a arma particular. E a institucional, ela já vem brazonada propriamente dito. E assim chegamos ao final desta aula. Até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.